Um homem com 24 anos em 1920 está em frente a uma caixa com duas antenas, movendo as mãos no ar como se estivesse invocando um espírito. Não existe teclas, cordas ou palhetas. O som é etéreo, uma mistura de violoncelo com voz humana. E se eu te dissesse que o instrumento mais estranho do mundo foi inventado por acidente, enquanto um cientista tentava criar um sensor de proximidade para espionar o governo? Isso mesmo, então, bora para a história. No ano de 1920, em um laboratório gelado de São Petersburgo, um jovem físico russo de 24 anos chamado Lev Sergeyevich Termen estava trabalhando em algo completamente diferente quando fez uma descoberta que mudaria a história da música. Ele não estava tentando criar um instrumento musical. Estava desenvolvendo um dispositivo para medir a densidade de gases, usando osciladores de rádio de alta frequência. Mas algo estranho aconteceu. Quando Termen aproximava as mãos do equipamento, ele notou que o tom do som emitido mudava. Um movimento sutil dos dedos alterava a frequência. Ali, naquele momento acidental, nasceu o primeiro instrumento musical eletrônico da história. Um dispositivo que você tocava sem tocar, extraindo música do próprio ar. Termen era um homem de múltiplos talentos: físico, inventor, músico amador e violoncelista. Ele imediatamente reconheceu o potencial musical de sua descoberta. Chamou inicialmente o aparelho de heterófone. O som que vem do éter era baseado em um princípio científico elegante. Duas antenas geravam campos eletromagnéticos em frequências de rádio ligeiramente diferentes. Quando alguém aproximava as mãos, o corpo humano interferia nesses campos, funcionando como um capacitor vivo, alterando a frequência resultante e produzindo som. A União Soviética estava em seus primeiros anos, e Lenin ficou fascinado com o invento. Em 1922, Termen apresentou seu instrumento pessoalmente para o líder revolucionário. Lenin, que já tocava piano, ficou tão impressionado que aprendeu a tocar uma melodia simples no heterófone. Era propaganda perfeita. A tecnologia soviética criando o futuro da música. Com o apoio do governo, Termen começou a fazer apresentações por toda a União Soviética. Mas em 1927, ele fez algo audacioso. Obteve permissão para uma turnê europeia e, eventualmente, partiu para os Estados Unidos. Ele chegou a Nova York em dezembro de 1927, e a América ficou encantada. A década de 1920 nos Estados Unidos era uma era de fascínio, com tudo que fosse moderno, tecnológico e futurista. O Theremin, como passou a ser chamado na versão anglicizada do nome, era exatamente isso. Termen fez demonstrações em teatros, universidades e salões. Ele tocava usando não apenas as mãos, mas às vezes dançava, controlando o som com movimentos de todo o corpo, criando um espetáculo visual e sonoro sem precedentes. Em 1928, Termen patenteou o instrumento nos Estados Unidos e começou a produção comercial. Ele se tornou uma celebridade em Nova York, frequentando os círculos mais elegantes da sociedade. Seu estúdio no Midtown Manhattan virou ponto de encontro de artistas, cientistas e socialites. Einstein visitou e ficou maravilhado. Compositores como Edgar de Varese começaram a escrever música especificamente para o Theremin. Foi nessa época que Termen conheceu Clara Heisenberg, uma jovem violinista prodígio que havia sofrido uma lesão nos tendões e não podia mais tocar seu instrumento. Termen a convidou para aprender o Theremin. E Clara, que adotaria o nome artístico Clara Rockmore, se transformou na maior thereminista de todos os tempos. Ela não apenas dominou a técnica do instrumento, mas o elevou à categoria de instrumento de concerto, tocando o repertório clássico com uma sensibilidade e precisão que muitos julgavam impossível. Clara convenceu Termen a fazer modificações técnicas no instrumento para melhorar sua resposta e alcance. Ela desenvolveu uma técnica revolucionária, usando dedos e mãos com movimentos mínimos e precisos, como se estivesse tocando um instrumento invisível. Suas apresentações provavam que o Theremin não era apenas um truque de salão, mas um instrumento musical legítimo. Mas havia sombras na vida glamourosa de Termen. Poucos tinham ciência, mas ele nunca havia realmente deixado de trabalhar para a União Soviética. Enquanto desenvolvia instrumentos musicais e novas tecnologias em Nova York, ele também estava envolvido em espionagem. Termen era um agente, coletando informações e desenvolvendo dispositivos de vigilância para os soviéticos. Em 1938, no auge de seu sucesso americano, algo extraordinário e sinistro aconteceu. Uma noite, Lev Termen simplesmente desapareceu. Ele deixou seu estúdio, as patentes, os amigos, os negócios, tudo. Clara Rockmore e outros próximos ficaram devastados e confusos. Surgiram rumores de que ele havia fugido de dívidas, que havia sido assassinado, que havia voltado voluntariamente para a Rússia. A verdade era muito mais sombria. Termen foi sequestrado, ou mais precisamente, ordenado a retornar, pela NKVD, a Polícia Secreta Soviética. Predecessor da KGB, era a época dos grandes expurgos de Stalin,
e centenas de milhares de soviéticos, incluindo muitos que haviam estado no exterior, eram presos, executados ou enviados para campos de trabalho. Termen foi condenado a 8 anos em um campo de trabalho na Sibéria, o famigerado Kolyma, conhecido como a Terra da Morte Branca. Lá, em condições brutais, ele trabalhou nas minas de ouro. Mas em 1939, devido às suas habilidades técnicas, foi transferido para uma charashka, um tipo especial de prisão, onde cientistas e engenheiros talentosos eram forçados a trabalhar em projetos secretos do governo. Na charashka, Termen desenvolveu dispositivos de escuta sofisticados para a espionagem soviética. Seu invento mais notável foi a Coisa, um dispositivo de escuta passivo sem componentes eletrônicos ativos, que foi escondido no grande selo dos Estados Unidos presenteado ao embaixador americano em Moscou. O dispositivo espionou conversas na embaixada americana por 7 anos, de 1945 ao ano de 1952, sem ser detectado. Foi uma obra-prima da engenharia de espionagem. Enquanto isso, nos Estados Unidos e Europa, o Theremin seguia sua própria jornada fascinante. Durante os anos de 1940 até 1950, o instrumento encontrou seu lugar perfeito. As trilhas sonoras de filmes de ficção científica e terror. Seu som etéreo e sobrenatural era perfeito para representar alienígenas, fantasmas, hipnose e tudo que fosse estranho e de outro mundo. O compositor Miklos Rochaça foi pioneiro no uso do Theremin em Hollywood, o incorporando na trilha de Quando Fala O Coração 1945 e Pacto de Sangue 1944, mas foi nos filmes de ficção científica que o instrumento realmente brilhou. O Dia em que a Terra Parou 1951, A Bolha Assassina 1958 e inúmeros outros clássicos usaram o Theremin para criar atmosferas alienígenas. Ironicamente, enquanto o Theremin se tornava o som do futuro imaginado no cinema americano, seu inventor estava preso atrás da cortina de ferro, sua existência apagada da história. Muitos no Ocidente acreditavam que Lev Termen estava morto. Ele não estava. Em 1947, Termen foi libertado e recebeu até um prêmio Stalin por seu trabalho em sistemas de escuta. Continuou trabalhando para o governo soviético em acústica e eletrônica, mas nunca recuperou a liberdade de seus dias em Nova York. Ele se casou com uma musicista muito mais jovem, continuou inventando e ocasionalmente construindo Theremins. Mas o Theremin havia praticamente desaparecido da União Soviética. Stalin desconfiava de tudo que fosse cosmopolita ou associado ao Ocidente. O instrumento que Lenin havia aplaudido era agora visto com suspeita. Na década de 1960, algo inesperado aconteceu. O Theremin teve um ressurgimento na música popular. Os Beach Boys usaram um instrumento similar chamado Electro-Theremin. Na verdade, não era um Theremin real, mas produziam um som parecido em sua música icônica, Good Vibrations 1966. De repente, o som estava em todo lugar, na música psicodélica e experimental. Bandas de rock progressivo, compositores de música eletrônica experimental e artistas de vanguarda redescobriram o instrumento. O Theremin era novamente cool, mas poucos conheciam a história trágica de seu inventor. Somente em 1989, um cineasta americano chamado Steven M. Martin foi à União Soviética fazer um documentário sobre o Theremin e descobriu, para sua surpresa, que Lev Termen ainda estava vivo. Ele tinha 93 anos e vivia modestamente em Moscou. Martin filmou extensas entrevistas com o inventor, que falou pela primeira vez publicamente sobre seu sequestro, prisão e anos de trabalho forçado. O conteúdo informativo Theremin, An Electronic Odyssey, 1993, trouxe a história extraordinária de volta ao mundo. Incluía também imagens emocionantes de Termen reencontrando Clara Rockmore, via chamada telefônica pela primeira vez em mais de 50 anos. Clara, então com 82 anos, chorou ao ouvir novamente a voz do homem que havia mudado sua vida. Lev Termen morreu em 1993, aos 97 anos. Poucos anos depois de finalmente receber o reconhecimento que merecia. Ele viveu o tempo suficiente para ver seu instrumento experimentar um novo renascimento, usado em trilhas de cinema moderno, rock alternativo e música eletrônica. O legado do Theremin é extraordinário. Ele foi o primeiro instrumento eletrônico, abrindo caminho para sintetizadores, guitarras elétricas e toda a revolução da música eletrônica. Foi pioneiro no conceito de interface gestual, controlar tecnologia através de movimentos no espaço, algo que hoje vemos em videogames e realidade virtual. Musicalmente, o Theremin permanece único. Até hoje, pouquíssimas pessoas dominam verdadeiramente o instrumento. Tocar no ar, sem referências táteis, exige anos de prática e ouvido absoluto. Mas quando tocado com maestria,
O Teramin produz um som de beleza assombrosa, humano e alienígena, ao mesmo tempo. Uma voz que parece vir de outro mundo. É isso, pessoal. Deixa aquele like. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Obrigado. Até a próxima.